Se eu achar que tudo é um problema, ele realmente vai ser. E se eu achar que aquilo é só uma oportunidade para eu crescer e avançar mais rápido, é assim será. Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para Você e a minha convidada de hoje é a Carolina Reim. Seja muito bem-vinda, Carol! Obrigada, Vivi. Vai ser um grande podcast hoje. E olha, poucas pessoas acertam meu sobrenome. Então você já acertou de cara meu sobrenome, então são bons fluidos aí para vir hoje. Muita coisa boa vai chegar aqui para essas pessoas que estão nos assistindo hoje. E hoje é um dia muito especial, né? Então, de Verdade! muita transformação que o que nós estamos sentindo aqui, nós vamos transbordar para essas pessoas que estão nos assistindo, né? Com certeza. Esse é o verdadeiro poder do podcast. E quem tem o microfone na mão, né? Que se fale palavras realmente que edificam e que possam causar transformação na vida das pessoas, de outras mulheres, de outras mães, de outras profissionais. E outras esposas, né? Porque hoje tantas famílias estão sendo destruídas, né? Tantas histórias tristes, mas a gente veio aqui para contar histórias boas de transformação, que nós somos pessoas reais, né? De Isso é verdade, verdade. que a gente passa por dificuldade, mas a gente também supera elas e aprende, e o que a gente está aprendendo, a gente também quer transbordar para essas pessoas, encurtar caminho, né? Com certeza. Esse é o poder. Então conta para nós quem é a Carolina. Bom, a Carolina é mãe, esposa, filha do Deus vivo, profissional, mentora, palestrante, profissional da área marketing, de produto, moda, comercial. Eu costumo me intitular como uma multitarefas, uma mulher que é sedenta por novidade, por informação. Mas eu descobri nessa minha jornada que realmente eu sou sedenta por gente. Eu gosto de gente, eu gosto de falar olhando no olho, eu gosto de tocar e eu gosto de ver a transformação na vida das pessoas. Então esse é o meu principal papel aqui na E, Terra. e hoje, né, com a tecnologia, a gente está perdendo muito isso, né? Esse olho no olho, a comunicação direta, né? De conversar com as É pessoas, verdade. porque a WhatsApp, rede social acabou cortando isso, né? Encurtando, e a gente na correria do dia a dia acaba perdendo também, né? Essa essência. Da gente que é mais velho que tem isso, né? Os jovens Verdade. hoje estão muito ali só na tecnologia, e isso tem adoecido muitas pessoas, né? Verdade. E a gente precisa resgatar isso, né? Saber resgatar isso. Eu acho que realmente tem o lado bom da tecnologia, né? De você poder acelerar algumas coisas, mas você não pode perder o essencial. É saber com quem você está falando. Existe alguém atrás ali do aparelho. Existe alguém que está ali digitando. E esse é a essência, né? De você não estar ali num protocolo automático, mas você enxergar cada situação de forma individual. Eu uso muito uma frase que fala assim: não normalize o extraordinário. E o que que é extraordinário? Às vezes o extraordinário é tomar um café da manhã, né, na mesa com a sua família. Às vezes o extraordinário é assistir um filme no final do dia, no final de semana também, comendo uma pipoca em casa mesmo. Então são coisas normais, simples, que às vezes perdeu a graça, porque as pessoas estão sempre tão conectadas na internet e aquela vida que é contada muitas vezes ali, né, de glamour, de alto padrão, que encanta, e que tá tudo bem também, porque a gente tem que se espelhar em querer o melhor para nossa vida, mas sem, eh, a gente tem que querer o melhor, mas não pode também eliminar ou anular o que a gente vive, que pode ser diferente daquilo. É, e até mesmo, né, a gente posta as coisas boas, né? A Mas gente não não posta as dificuldades. verdade. Então, muitas das vezes a pessoa olha você ali na rede social e ela te vê de uma forma, às vezes ela não te conhece pessoalmente, não sabe o por trás, Os né? bastidores, né. E todo mundo tem um bastidor. Sim, E todo mundo tem seus dias bons, seus dias ruins, e assim, os seus desafios e como você lida com cada situação dessa, né? verdade. Esse é o Então, segredo, né, é ter o quê? Um olhar para o futuro e saber que as dificuldades são oportunidades disfarçadas para o seu crescimento. Eu sempre falo isso, falo: "Depende tudo de como a gente qual é a ótica do que eu enxergo um problema". Eu era uma pessoa que achava que tudo dava errado na minha vida. Eu falava: "Ai, tinha que ser comigo". Então eu estava o quê? Profetizando palavras contrárias. Quando eu mudei minha mentalidade, minha forma de pensar, e eu entendo que mesmo quando acontece problema, aquilo é para o meu crescimento, aquilo é para eu entender como a coisa funciona, para amanhã eu usar aquela minha saída, aquela minha estratégia para outra situação. Então, tudo é como a gente encara.
Esse é um outro versículo A que eu uso muito palavra, na né, minha tem vida, poder, né, a palavra muito. tem muito poder. E é aquilo que a gente pensa também, Vivi. Talvez você não Pensa, tivesse aqui sente, hoje, acontece, né. talvez você não tivesse aqui hoje, se você não imaginasse que você poderia também ter um podcast, que a sua voz, ela tem valor, né, que você também é uma apresentadora e que você poderia ser uma apresentadora de podcast. Talvez, né, não sei, para quem não saiba, para quem não sabe ainda, a Vivi trabalhava aqui na Basoft, né, ela agendava os podcasts para os outros apresentadores, até que chegou a oportunidade dela ter o dela. O que que foi isso? Mentalização. Você se imaginou, se viu neste lugar sentada, e isso aconteceu. Então, muitas coisas que não acontecem na nossa vida é porque a gente não se vê naquele lugar. A gente acha que aquele lugar não é pra É, gente, e se não. colocar em ação, né? Porque eu falo, quando você tá parado, você fala assim, ah, nada dá certo para mim, as coisas não acontecem. Mas quando você coloca em movimento e você começa a planejar também as coisas, porque muitas das vezes a gente fica sonhando, É, mas você não planeja, não coloca no papel. é, E daí as coisas também não não. acontecem. Então, nós temos que fazer a nossa parte. E aquilo que nós não conseguimos, Deus Deus faz por faz. nós. É isso mesmo. Mas é primeiro você mentaliza, né? Você sonha com aquilo, você mentaliza aquilo e depois você vai para ação realmente, que é falar, entre em contato com as pessoas, se coloque à disposição, seja interessante. A gente fala tanto de intencionalidade hoje em dia, né? O que é ser intencional? É quando eu sei onde eu quero chegar. Então, o que que eu vou fazer para chegar naquele lugar sem ter, obviamente, que usar coisas ruins, mas o lado bom, sendo interessante, servindo. Como é que eu sou interessante? Sirva. Se ofereça. Você precisa de ajuda? Eu tô aqui para te ajudar. Quem que hoje em dia oferece uma ajuda? É tão difícil. Todo mundo tá tão sempre ocupado, correndo contra o tempo, olhando para tua agenda, para o teu próprio umbigo, né, para os teus próprios desejos, que nunca olha para o outro e fala: "Poxa, eu sei resolver isso para você, eu vou te ajudar então". "Ah, mas quanto você vai me cobrar?". "Não, eu não quero nada. Eu quero só te ajudar". Isso é real, isso é ser interessante, isso é ser também de uma certa forma intencional, porque você está construindo o quê? Uma rede de relacionamento. É, e na verdade, tudo aquilo que você entrega volta para você. Porque Tudo. muitas das vezes eu faço algo para você, talvez não é você que vai me dar em troca aquilo que eu te dei, É. mas outra pessoa vai entregar algo para mim, porque tudo é energia É, também, né? e tá pro universo, né, Tá no Vivi? universo. Tá no você fez de coração, tá tudo certo, você não precisa querer nada em troca, alguma coisa realmente vem na hora certa e tá tudo bem. E é tão bom a gente fazer ações desprendido, né, ninguém deve nada pra gente. Eu faço porque eu quero, eu faço porque Faz por realmente amor, né? porque eu enxergo realmente valor e quero ajudar. E aí a energia, o E universo eu falo, e vem. você se sente bem, né, Útil. de ajudar. Quando você, e uma coisa que o meu esposo fala muito, é muito melhor ajudar do que ser ajudado. É É verdade. gratificante quando você pode ajudar alguém, fazer algo por alguém. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem da LBV, Ah, olha só. uma mensagem de feliz aniversário, Ah, é as aniversário da Vivi, crianças gente. gravando um vídeo, mandando. Eu falei assim, é um pouquinho que eu ajudo eles lá, não é um valor simbólico, que não faz falta para mim, mas que para eles faz muita diferença. Porque é eu fazendo, a Carol fazendo, outro fazendo, num montante, eles conseguem Verdade. comprar. Eles falam assim: ah, e aí, madrinha, você consegue hoje ajudar eles para a gente comprar o material escolar? Ah, dessa vez eu não consigo tudo. Ah, mas você pode dar tanto? Posso, isso eu consigo. Então, se todo mundo fizer um pouquinho, a gente consegue fazer a diferença no Com mundo, né? certeza. E Vivi, trazendo um pouco disso que você colocou aqui, você está ajudando uma instituição, a LBV, né? E quantas vezes a gente não ajuda quem está do nosso lado? E quantas vezes tem gente, às vezes, querendo, às vezes, um abraço, um carinho, né? Um olhar, um minuto da sua atenção, às vezes está do nosso lado e a gente não consegue enxergar isso. E você sabe que essa semana aconteceu isso comigo. Eu estava numa clínica que eu faço tratamento para o cabelo. E a moça que estava me tratando, a gente começou a conversar. Daí eu fiz uns vídeos, uns stories dela fazendo o tratamento em mim. Ela falou assim: ai, mas eu não gosto de aparecer porque eu tenho dificuldade para falar. Daí depois ela falou assim: ah, é que eu me acho feia. Quando eu era mais magra, tinha o dente assim, e todo mundo falava que eu era feia. Olha E só, isso ficou, eu falei, isso ficou gravado em você, né? E hoje você trabalha nessa clínica, você foi selecionada pelo seu potencial e você não está acreditando no seu potencial. olha, Ela começou a chorar. olha, E daí eu falei assim: você tem um potencial, você está aqui porque você é merecedora. Você estudou e você se preparou para estar aqui. verdade. E você está aqui, você sabe que essa clínica não é uma clínica qualquer.
E para estar aqui, eles não iam colocar qualquer pessoa para trabalhar. Olha E só. se você está aqui é porque você é merecedora. Uau. Então, você olha para você e daí eu levei ela para o espelho. Olha só, Falei, que olha lindo para o isso. espelho e começa a É enxergar, fazer né? a autoafirmação, porque foram geradas crenças em você que você é feia, que você é incompetente, que você é isso, que você é aquilo. E isso foi gerado em você e agora a gente vai tirar isso de você. Ó, Porque você vai começar a gerar a crença positiva por repetição. Todo dia você vai fazer. Daí eu falei para ela, olha pro espelho e fala assim: "Eu sou linda". Ela fazia assim, ela virava a cara e não não conseguia olhar pro conseguia, né? espelho. E daí eu falava, vai, olha pro espelho. E fala, eu sou linda. Ela fala, eu sou linda. Falei, vai, fala a verdade e começa a sentir em Fala você mais que você é alto, né? linda. Porque Declara. olha pra você o quanto você. E ela é linda mesmo. E daí ela começou a falar, fala assim, eu sou linda. Olhando pra você, eu sou maravilhosa, eu sou importante, eu sou inteligente, eu sou merecedora de trabalhar aqui. E ela começou a falar e ela começou a chorar. Que lindo, né? E Sabe, assim, você vê que um ato simples com de você certeza. olhar para a pessoa e entender, porque a gente não estava nem, ela nem estava mal, nada, mas a gente num comentário, no que ela falou para mim, eu já peguei Com e eu certeza. falei Já assim, eu entendeu? consigo trabalhar isso. É Eu isso aí. aprendi e eu posso ajudar ela. Então, vamos transbordar e fazer diferença na vida dessa pessoa no dia de hoje. Que lindo, E Vivi. ela ficou super feliz, me abraçou, me agradeceu e eu falei: agora você faça uma lista com 10 eu sou. Tudo aquilo que falaram para você que você não era, você vai colocar que você é positivo agora. É isso Vai aí. mudar essas crenças e você vai ler isso olhando para você e declarando isso todos os dias na sua vida para transformar essa crença que colocaram em você que é mentira. É verdade. E ela ficou muito grata. Então eu falei assim, fez mais bem, acho que para mim até do que para ela. É lindo isso, né? Quando a gente ajuda o outro, na verdade, a gente está primeiro se ajudando. Isso é muito forte. E olha quanto é importante. Às vezes a gente, você que está aí nos escutando, acha que quem tem realmente importância é nós que estamos aqui com o microfone na mão. E não é sobre microfone, é sobre você abrir sua boca onde você está, por onde você passa e fazer a diferença. Então a Vivi trouxe aqui. Ela estava ali, né, numa sala com uma pessoa que ela não conhecia e ela, no momento certo, ela foi usada ali para trazer luz, para trazer clarificação, para trazer modificação, transformação. Então você também pode fazer isso. A partir de tudo que você vive, que você escuta, você tem uma história. E a sua história, muitas vezes, a sua dor, eu sempre falo isso, a sua dor é remédio para quem está te escutando, para quem convive com você. Então, quando a gente entende o nosso papel, esse é o nosso real papel. É, e quando a gente entende exatamente isso, que a sua dor é remédio para outra pessoa, quando você coloca para fora aquilo que às Você vezes viveu, que você viveu e às vezes ainda que te faz mal, mas quando sim, você começa a se libertar e colocar isso para fora, isso vai saindo essa dor de você e consequentemente vai entrando o remédio para com cura. E certeza. aquilo vira cicatriz e você consegue curar outras pessoas. Verdade. Você vira instrumento de cura, né? Verdade. E eu falo isso muito na minha mentoria. Eu tenho uma mentoria ativa e lá a gente trata corpo, mente e espírito. Então são três pilares importantes. E o primeiro pilar é a identidade e a crença, que é exatamente isso que você acabou de trazer aqui. Então, como eu me vejo, como eu me enxergo, né? Quem era eu do passado? Né? Quais foram as crenças que durante a minha vida toda foram colocadas dentro de mim, através dos pais, através de professores, né? Através de pessoas que eram referência e influência para nós. E isso tem um papel muito sério. Isso pode construir ou destruir a vida de alguém. Eu falei quantas mentiras, né, foram introduzidas na gente que não é verdade, né? Que falaram porque era aquilo que ele acreditava que era verdade. Verdade. E que hoje impede você de seguir em frente com muitas coisas. É. Às vezes você tem um potencial, as pessoas falam que você tem aquele potencial e você não consegue seguir porque você sente que algo te trava É, e você não sabe o que é. Então, é estudar, é saber sobre inteligência emocional, é ativar a sua real identidade, porque nós somos imagem e semelhança do Criador. verdade. Então, nós somos perfeitos, nós somos maravilhosos. Só que por algo que foi criado lá atrás, Fez, atrapalha a vida da gente e impede de seguir, né, em é, muitos passos. porque destrói a nossa autoimagem. Então, quanto é importante a gente estudar desenvolvimento pessoal, né? Tudo que você trouxe aqui é importante para a gente poder ajustar a nossa imagem, a nossa autopercepção, o nosso autovalor,
né? E isso tudo reflete no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Então, quando eu me curo, quando eu me trato de dentro para fora, eu consigo realmente ter uma eficácia nisso. Isso dura, porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É isso que tem que ser a transformação. E a gente aqui está falando de mulheres curadas, né? Agora conta um pouco desse processo para nós, de como foi a sua cura, de como que você era e como foi essa transformação, esse passo a passo aí. Ótima pergunta, Vivi. Eu era uma mulher muito focada no trabalho. Eu vivia para o business, eu achava que o meu papel profissional ele era acima do meu papel como mãe, como esposa, como mulher. Então eu dedicava as melhores horas do meu dia, a minha melhor energia, né, o meu melhor raciocínio cognitivo estava dentro da empresa. Então eu alcancei alguns patamares, eu liderava grandes grupos, fui gerente comercial de grandes empresas e ser gerente comercial é uma habilidade que te exige muito, né? Você tem que estar ligada ali para fechar negócio, para não perder a oportunidade de venda, para trazer resultado para a empresa, para treinar a equipe que está fora. Então, você tem que estar sempre olhando o macro, sendo mais estratégica, né? E abraçando ali as coisas que acontecem, as oportunidades que aparecem no dia. Então, isso, obviamente, esgotava a minha Consome energia. muita Na energia, hora que eu né? chegava em casa, eu estava extremamente exausta. E aí tem a sua jornada de casa, como mãe, como esposa, como dona de casa também, porque eu não tinha empregada todos os dias, então eu só tinha uma pessoa uma vez por mês ou alguns dias a semana, então eu também tinha que me dividir. Eu falo que nós, como mulheres, nós somos várias mulheres, né? Porque é a Carol mãe, é a Carol profissional, é a Carol esposa, É, é a Carol dona de casa, é. é a Carol mulher, porque a gente tem que também se Sim, cuidar, estar sim. preparado para tudo, né? É um cabelo, é uma unha, enfim, É. são várias versões, né? Verdade. E aí, olha que interessante que foi acontecendo comigo. E com esse meu dia a dia, foi desenvolvendo em mim algo que eu já tinha muito forte, mas foi ficando cada vez mais forte, que era a mulher viril. Então, por eu estar num lugar de liderança, dentro, né, de um cargo que também me exigia muito ter essa masculinidade, essa veia mais forte, isso foi desenvolvendo em mim cada vez mais esse olhar. Então, ou seja, eu chegava em casa e muitas vezes queria tratar minha família da forma que eu tratava os meus colaboradores ou vendedores da empresa. E eu não estava mais na empresa, eu estava na minha casa. E lá eu tinha que executar um outro papel. Eu era a mulher feminina, a mulher delicada, né? A mulher eh, mais prestadora, né? Que Você realmente tá ali para acolhia. servir, né? Isso, de acolhimento, muito mais para ouvir o meu marido, dar atenção para o meu filho, mas eu não tinha essa habilidade. Por quê? Porque eu vivia no automático. Eu vivia já preocupada com o dia de amanhã, com o que eu tinha que fazer amanhã, quais as reuniões, o que que eu ia fazer para vender mais, como. Acabava que não desligava do trabalho, né? Não. Então o que acontecia? O meu lar não era um lar agradável, concorda? Porque eu não era essa pessoa. Porque Você tinha quem vontade de voltar para casa? tinha, isso sempre. Sempre amei meu filho e meu marido, né, mas eu não achava que eu era assim, porque eu não tinha o esclarecimento que eu tenho hoje. Eu achava que o que eu fazia era normal, que todas as mulheres, né, até minhas amigas, né, que também eram gerentes comerciais, que trabalhavam em outras empresas ou trabalharam junto comigo, também tinham esse mesmo viés. Então eu não conseguia enxergar que aquilo não era positivo. Eu achava que não, pelo contrário, eu era ótima, porque eu tinha muita energia, porque eu trazia dinheiro para casa, porque eu tinha uma boa posição profissional. Então eu só enxergava em mim. E é muito, é um sucesso relativo, né? Porque fala assim, ah, ela é uma mulher bem-sucedida. E é o que a gente acaba vendo muito, mulheres bem-sucedidas profissionalmente e lá na frente com um casamento destruído, sem ter relacionamento com o filho e às vezes, muitas vezes sozinha, né? Sozinha. Então, assim, eu não achava que aquilo era errado, pelo contrário, então eu acabava potencializando isso ainda mais em mim, né? Então eu viajava a trabalho, ficava a semana toda fora, isso era muito comum. Óbvio que eu não achava isso prazeroso. Eu queria olhar para aquele lugar e falar: "Poxa, mas eu queria estar em outro lugar, eu queria ser acolhida, eu queria, né, ser mais cuidada", mas instintivamente eu acabava avançando cada vez mais, aí eu mudava de empresa. Acabava absorvendo ainda mais responsabilidades, porque daí você também ganha mais, e obviamente vem mais, né, e o meu tempo também acabava ficando cada vez menor, até que chegou num ponto onde meu casamento, obviamente, não estava bom,
né, eu trabalhando muito de um lado, meu marido trabalhando muito de outro lado, meu filho pequeno, o Pietro ainda tinha uns 3, 4 anos, e ele começou a fazer terapia, começou, né, a buscar realmente essa ajuda, até para que a gente sempre se amou muito, a gente não queria se separar, mas o que que os casais hoje em dia fazem? Eles acham que resolver um problema é simplesmente tirando esse problema da frente. Então por que que muitas vezes os casais se separam? Porque eles acham que assim eles vão resolver o problema, mas o problema não acaba ali. Porque daí vem depois o problema com a família, com o filho, você acha um outro marido, se você continuar no mesmo drive, você começa a repetir o mesmo erro, porque é repetição de padrão. E aí foi, né, no desenvolvimento pessoal, a gente foi buscar, realmente mentoria, cursos, imersões, leitura. Por isso que eu defendo tanto e por isso que hoje também eu me tornei uma mentora. Porque lá atrás, se eu não tivesse encontrado alguém, né, sábio, que pudesse me ajudar e clarificar muita coisa que eu estava fazendo, que aquilo não era o correto, eu poderia ser mais uma dentro da estatística de uma mulher separada, cuidando do filho sozinha, né? Ou sei lá, no segundo casamento, com os mesmos drives, com os mesmos problemas, infeliz. E lá atrás eu achei alguém que pudesse me orientar. Por mais que eu já fosse cristã, por mais que eu já entendesse o poder da palavra, sabia quem era Deus na minha vida. Então, assim, eu sempre tive isso muito E forte. eu falo, e é muito importante a gente entender, né? Porque dentro da palavra fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, né? E as pessoas confundem a submissão como você ter que ser mandada, né? Você tem que fazer tudo o que seu marido quer. Né? E, na verdade, a submissão é estar sobre a mesma missão, né? Então, quando os dois juntos estão numa mesma missão, quando eles estão em unidade, né? De verdade. Isso faz total diferença. Vocês estão no mesmo, andando e caminhando para o mesmo propósito. O que acontecia? O que que acontece na maior parte dos lares? Cada um está lutando pelo teu. Cada um está trabalhando pelo teu para ter teu dinheiro, né? Quando você vai conversar às vezes na família, um quer sair de férias para um lugar, outro quer outra coisa, um está querendo poupar, outro está querendo gastar, né? Um tem uma educação mais rígida, o outro acaba sendo mais permissivo nos filhos, então você vê um desequilíbrio familiar. E a minha família também não era diferente, por mais que tivesse sempre muito amor, muito zelo, muito cuidado, a gente sempre foi muito feliz, mas tinham as crises que são naturais de qualquer relacionamento. Mas eu fui entender o que eu precisava fazer e aonde eu precisava mudar para que a minha vida pudesse mudar a vida da minha família também. Só, né, não é simples, mas ele é fácil, desde o do momento que você Ok. aceite a condição. Eu, primeiro, reconhecer que você está errada. Segundo, aceitar a mudança. E aí é um processo. Não tem como você voltar mais para aquele lugar onde você entende que você não quer mais ficar. E eu comecei a entender a importância real do meu marido, como meu, né, marido, como pai, É quando você toma consciência, né, daquilo. Porque às vezes, muitas das vezes, você tá vendo que algo não tá legal, mas você não tem consciência do que tá né, e acontecendo. não saber para que caminho também seguir, né, então a gente também eu sempre uso essa frase, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, e não é bem assim, você pode pegar atalhos errados, caminhos errados, que vai fazer você demorar mais, sofrer mais, gastar e perder mais tempo, E o que acontece muito não é nem que a pessoa não sabe para onde ela vai, ela não sabe nem onde ela tá, né? é muito sério isso. E eu falo, dentro desses problemas de relacionamento, o que acontece muito, às vezes as pessoas discutem, brigam e às vezes entra num acordo, mas muitas das vezes o que eu percebo é muitos casais eles deixam de brigar e tipo vai deixando quieto E e vai se esfriando a vai relação, né, criando um abismo e aquilo vai distanciando até que chega um momento que já não tem mais ligação, sabe? verdade. Perdeu o vínculo, o elo e daí consequentemente É. Mas eu perdeu, né? mas pode falar, Vivi, sempre dá tempo. Se você realmente deseja, né, que a sua família seja restaurada, que você viva num outro lar, num outro patamar, sempre dá tempo. Porque existe o perdão, existe o olhar para dentro e falar: "Ah, eu sei que eu fui errada, mas eu quero reconstruir, eu quero recomeçar". Quantos recomeços a vida tem? Então, eu acho que é tão genuíno quando você admite, né, quando você aceita, quando você perdoa e quando você quer reconstruir algo do zero, independente do que tenha acontecido no passado. Você pode reconstruir um novo É, caminho para e sua vida. entender, né, que o perdão é para quem não merece, né? Quando você entende, porque muitas das vezes fala assim, ah, a pessoa que fez para mim, eu que vou perdoar, mas você tá tirando um peso de você quando você Sim, perdoa. isso é importante. Então, eu fui buscar tudo isso para me encontrar num outro lugar de profissional. Hoje continuo trabalhando sim, amo trabalhar, sou essa mulher, né, que gosta de estar à frente de várias coisas, gosto de aprender, gosto de
tá com gente, então o trabalho ele é muito bom para isso. Fora que sua mente está sempre em movimento, mas eu sou uma outra mulher dentro de casa, eu sou uma outra mãe, né, então se hoje meu filho tem os resultados que ele tem hoje, é porque o nosso lar ele foi reconstruído, né, então meu marido ocupa o papel dele, eu ocupo o meu papel e meu filho consequentemente o papel dele. Então tudo foi colocado no seu devido As lugar coisas vão se alinhando, né. e hoje eu tenho uma vida muito mais sadia. Então, hoje eu trabalho, presto consultoria, não tenho aquela rotina tão agitada que eu tinha antes. Sou mentora, então cuido aí de várias mulheres e homens, tenho a minha imersão, tenho o meu curso. Então tudo aquilo que eu sempre quis, né, hoje eu consigo realizar e muito mais. E hoje você é bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, né, não é Verdade, só no profissional, né. verdade. E hoje eu sei usar tudo aquilo que eu vivi ao meu favor e ao favor de quem está junto comigo, porque foi necessário eu ter caído em algum momento, foi necessário eu ter vivido as dores, foi necessário porque hoje eu consigo olhar para outras mulheres, outras famílias com muito mais empatia, porque eu também me enxerguei naquele lugar. Então é tão importante, né? A maturidade traz isso pra gente. E quando, né, também profissionalmente falando lá atrás, eu achava que para eu mudar todo esse meu cenário, eu precisava mudar de empresa, eu precisava mudar o que eu fazia, a minha atividade. Não é isso. Você só vai adquirindo cada vez mais conhecimento sem eliminar aquilo que você já viveu. Tudo aquilo que você viveu é experiência sua, vivencial e ela é genuína. Então ela não tem que ser apagada, porque foi justamente as suas experiências que construiu hoje quem você é. A sua dor tem intimidade com o seu propósito, né. Porque você é uma pessoa comunicativa, você é uma pessoa que sempre esteve no meio de pessoas, mas hoje você está numa forma diferente. Você está ali para Totalmente. segurar a mão de pessoas, ajudar e mostrar que é possível mudar, ser transformada. Porque quando algo de bom acontece com você, você quer transbordar isso na vida de outras pessoas, né. Com certeza, Vivi. E assim, eu falo de coisas que eu mesma vivi. Eu não conto a história de ninguém. É bonito contar a história de alguém? Sim, tem vários livros bonitos com histórias reais, que são importantes você trazer sempre, né, numa mesa. Mas quando eu coloco a minha verdade, a minha história, o que eu vivi, ela tem muito mais peso. Então, por isso que a gente não pode ter vergonha do que a gente já viveu, não pode ter vergonha do nosso passado. O importante é a gente querer construir um caminho cada vez mais bonito. Para quem? Para nós? Talvez não, mas talvez para a próxima geração. Então, eu tenho certeza que os meus netos, né, eles vão viver uma vida completamente diferente. Por quê? Porque eu tive Quebrar ciclos, coragem. né, de que veio de gerações anteriores, né. Eu tive coragem de sair daquele lugar de virilidade. Por quê? Porque eu fui educada, olha a crença, olha como o poder da crença ele é forte. Eu fui educada, né, nasci na Bahia, então eu sou nordestina, e toda mulher nordestina que se preze, ela é, como dizem, né, Não é cabra macho, porreta, né. né, porreta. Então eu fui educada dessa forma. A minha educação era: não dependa de homem. Trabalhe para que você nunca precise de homem. Então aquilo ficou dentro da minha mente durante praticamente a minha vida toda. Mas eu acredito que nós viemos dessa geração, né, você nunca dependa de homem, porque a gente veio de mães que foram dependentes de homens e sofreram muito por conta Com disso. certeza, com certeza. E daí, consequentemente, elas quiseram mudar isso nas filhas, só que essa mudança também não foi boa. E É, a gente vê muito essa coisa com o feminismo, né? Essa briga que mulher de igualdade não sim, tem como ser igual. A mulher é de um jeito e o homem é de sim, outro. A gente pode até fazer o mesmo trabalho, com certeza. com certeza deve ganhar a mesma coisa fazendo o Ou mesmo até mais, trabalho. né, não é sobre o valor, mas sobre aquilo que Sim. você executa, independente do sexo, né, então É, mas assim, é entender que, por exemplo, a mulher ela precisa ser feminina, né? E eu falo assim, o quanto que é gostoso nós como mulher, você cuidar do filho, acolher. E eu verdade. falo assim, é difícil às vezes você estar numa rotina de trabalho, desgastante, trabalhar o dia todo e às vezes ter que chegar e sentar para ensinar, estudar com o filho. Mas quando você senta e aquele filho se sente acolhido por você e você vê ele satisfeito e conseguindo entender aquilo que você está ajudando, que você está ali presente para ajudar, é melhor do que para ele, é para a gente Com isso, porque certeza. você sente uma satisfação que Memória, né. é oculta, né? É algo que você não sabe nem explicar por que É, que você sente aquilo. E isso é sua raiz do feminino, né? sim. E você está criando o quê? Memória. E o mais importante, você com esse que pode parecer um pequeno gesto, você está construindo a personalidade, né, a maturidade,
ah, o espiritual até muitas vezes de uma criança, ela está sendo forjada e formada ali, naquele momento onde você está tendo troca, onde está tendo olho no olho, e você está preparando o teu filho, né, ou a tua filha, para que quando ela também se torne mãe lá na frente, ela vai entender o valor, porque ela viveu isso no passado, está construindo realmente uma É. memória que vai gerar benefício lá na frente. E E eu hoje falo em dia, quantas vezes, né, a mãe fala algo para você, você fala assim, ah, eu nunca vou fazer isso. é, E você se vê repetindo hoje coisas que você entendeu o quanto foi bom aquilo que a sua mãe te ensinou. verdade. Então é. E aí é onde a gente vê que se perde muitas vezes, né? O trabalho, a gente está falando de internet, de rede social, você está sempre ali se comparando com a vida do outro, de como ele foi, se viajou, se trocou de carro, se não trocou. Então, a gente tudo precisa ser equilibrado. Você Ele vive muito nessa vida ideal, né? Você não vive no real. Porque ali a internet é a vida ideal de muitas pessoas. E muita coisa não é verdade. é verdade. Então, muitas das vezes você vê, a pessoa foi viajar para um lugar, foi para o outro, às vezes a pessoa até foi mesmo, mas ela se preparou, se organizou e ela tá postando aquele momento de umas férias. Não é que ela só vive aquilo. Não, então, todo mundo tem seu bastidor, né, todo mundo tem um processo de construção, e esse processo de construção, ele é invisível. Eu sempre falo, é igual uma raiz de uma árvore, você não de cara vai enxergar a árvore de, sei lá, 3, 4 metros, 2 metros de altura. Primeiro ela está indo para baixo. A construção interna, que é o que a gente também precisa. Primeiro é a minha construção interna de caráter, né, dos meus inegociáveis, de quais são os meus princípios, de quais são os meus valores, para onde eu quero ir, o que eu não vou abrir mão. Então, eu não abri mão da minha família. E eu entendi que muitas vezes, para não abrir mão da minha família, eu precisava me enxergar de novo, eu precisava recomeçar de novo. E entender, e hoje está falando aqui, né, para tantas pessoas que vai me escutar, e que realmente isso não é ruim, pelo contrário, isso salvou a minha vida. E eu poder agora aqui estar compartilhando isso é algo para mim não tem valor. Né, eu poderia estar aqui querendo falar tantas outras coisas, mas eu estou aqui querendo falar do para mim o que é mais importante hoje, que é o poder da mesa, o poder da minha família. É eu chegar dentro da minha casa e não ter uma casa vazia, não estar ali sozinha, de ter construído muitas outras coisas que são bens materiais e que isso eu não vou levar para nenhum lugar. É, e é o que acontece muito, né, com as pessoas que às vezes estão no final da vida, o que que ela é importante para ela, né? Naqueles momentos, quando você, às vezes você vê muitas pessoas ali no final mesmo da vida, o que que ele quer? Ele não está preocupado com o carro que ele tem ou com os imóveis. O que que ele quer? Ele quer o amor da família, ele Com quer as certeza. O pessoas que ele tempo ama. ali junto, né, E essa é a maior dor, né. dor das pessoas, o tempo, né? Que É. queria ter mais tempo para poder estar com a Voltar atrás, família. eu não pode mais voltar atrás. Então, assim, você que ainda pode, que tem família, tem filho pequeno, doe seu tempo. Viva essas experiências, porque isso vai fazer total diferença, primeiro na sua vida e segundo na vida do teu filho, na vida do filho do teu filho. Então, assim, é uma cadeia positiva que a gente não pode terceirizar para a escola, para vó. É você é o pai, você é a mãe, então, Né? Ser autorresponsável, né? Saber o que é você que tem que é, assumir o que é seu e não e adianta querer ponto, jogar para o outro, né? não adianta querer deixar a educação do seu filho para a escola. Verdade. Né? E assim, e ter limites, né, Carol? Porque hoje a gente está numa educação também muito Nutella, né? Que hoje É. os pais estão deixando tudo, tudo pode, né? Tudo por causa da ausência, pode ter que trabalhar muito, você acaba comprando, acha que você vai dando, compra aquilo outro, E acho e que você isso acha vai que suprir, né, a necessidade, de repente, da tua presença mesmo, né. Então não supre, e a gente já é sabido, né, as crianças que têm mais problemas, dificuldades também de aprendizado, são as crianças que muitas vezes não têm aquele carinho, aquela atenção do pai. Então isso hoje, se abre a internet, tem vários relatos. Então se eu não quero que minha vida seja igual, o que que eu vou fazer? Ao contrário, eu vou dar mais tempo, eu vou ter mais paciência, eu vou fazer algo juntos, né, por mais que eu trabalhe muito, mas vou adotar aqui um dia para ficar mais tempo com a minha família. é, e eu falo assim, é ter tempo de qualidade, que seja você trabalha o dia todo, mas que você tenha, por exemplo, quando você estiver com seu filho, Seja presente, né, tira presente. o É celular, 15 minutinhos, é 10, é 30 minutos. qualidade, Você tá, é ter um tempo de qualidade, de olho no olho, você vai sentar, vai brincar com a criança, senta e tá ali com ele, deixa o celular de lado e verdade, seja presente. verdade, Porque muitas das vezes a gente tá junto, mas não está presente. é verdade. E é o que acontece em muitos casos. Às vezes você anda nos lugares, você vê mães com a criança. Eu vi essa semana no pronto-socorro.
O menininho tava com um galo na testa e eu lembrei do meu filho, que ele caía muito e tinha um galinho fixo na testa. E eu vi aquele menininho, a mãe dentro do elevador, ele que estava machucado, ela na frente e o menininho atrás. Olha só. E eu olhei assim e falei, nossa, ele tá machucado, né? E não tinha nenhum gesto de carinho, sabe, de cuidado, sabe, de acolhimento. Eu comecei a olhar aquilo e falei, nossa, né? É difícil, né? É, Porque isso difícil. gera uma dor muito grande. Porque era um menininho, acho que de uns 5, 6 anos. E o que você quer nesse momento? Como é que você aprontou? Carinho, né? Criança, Carinho. apronta. Você quer acolhimento, né? Você quer atenção. Você quer. Um abraço, né? Um beijo, falar tá tudo bem, deu tudo certo, vamos embora para casa. É isso. Mas esse foi uma construção, né, de uma parte da minha vida profissional. E junto com isso, com essa minha mudança de mentalidade dentro da minha casa, eu também consegui potencializar ainda mais um outro lado profissional também que eu não tinha, né? Porque eu trabalho com moda, sempre trabalhei com moda. Então, o quanto é importante você externalizar quem você é através da sua imagem. O quanto hoje eu falo isso para as mulheres que estão junto comigo no Ativa, o quanto você pode converter, né, de negócios, com a sua imagem, com o poder da sua oratória, com a comunicação. Quanto isso hoje, ainda mais na era que a gente está, tudo é vídeo, tudo é internet, tudo é todo mundo falando, né? Todo mundo com propriedade de voz. Então, obviamente, quem fala melhor, quem tem uma melhor oratória, quem se posiciona melhor, obviamente ela vai ter um resultado muito maior. Ah, mas aquilo às vezes não é verdade. Aí é a pessoa com a vida dela, mas ela está sabendo comunicar bem. Então, eu preciso investir em cursos? Sim. É importante que eu tenha graduações? Sim, mas se eu não souber externalizar isso, isso não vai me levar para o lugar onde eu desejo. Porque se eu não souber contar aquilo que eu fiz e o quanto eu transformei, né, através do meu conhecimento, eu também não vou conseguir chegar nas vidas que eu preciso, nos negócios que eu preciso, né, nas mesas que eu preciso sentar, que é a ambiência. Então, quanto você olhar da forma intencional que a gente falou um pouquinho atrás, né? Da forma intencional e se preparar para esse lugar, ele é importante. Então eu achava que simplesmente pela força do meu braço, no meu trabalho, eu ia conseguir conquistar os lugares que eu queria. E hoje, né, com a minha mudança de mentalidade, eu entendo que não, não é só pela força do meu braço. Pelo contrário, eu preciso de técnica, eu preciso de estudo, eu preciso de ter um tempo espiritualmente falando, de entender aonde eu quero estar, né, espiritualmente, para eu não cair em armadilhas e não sentar nas mesas erradas. Saber, né, escolher os ambientes para estar, né? Porque igual você falou ali antes, que antes você estava num ambiente com mulheres que enxergavam a situação do mesmo jeito que você. Trabalha muito, muito viril e faz e acontece, Sim, chega em casa cansada e acho que aquilo, todo mundo que você convive está naquela rotina. é, E daí quando você sai daquilo, você começa a olhar pessoas que estão diferente daquilo, você fala, calma, tem algo de errado. com certeza. E daí começa a vir um alerta. Nossa, é bom o jeito que ela vive, né? Sim, Se ela pode, eu também posso. com certeza. E aí, se ela pode, eu também posso, o que que eu tenho que fazer, né, para você que está escutando? Escolha os caminhos que você deseja estar com as pessoas que já estão aonde você quer chegar. Esse é o primeiro ponto. Tá, então eu quero estar em tal lugar. O que que essa pessoa, né, que eu almejo, que eu gosto, que é uma referência para mim, como é que ela se porta? O que que ela faz? Aonde ela vai? Quais livros ela lê? Ah, mas Carol, isso não é errado? Pelo contrário, isso chama-se modelagem. Eu vou aprender, né, como que eu vou me conduzir a minha vida a partir de alguém que é referência para mim. Então, isso é importante. Isso é os ambientes também. Por que Uma coisa que eu falo muito, por exemplo, você quer estar bem no seu relacionamento de casal. Busque pessoas que estão bem no casamento. Com certeza. São Que tem referências. princípios e valores, né, próximos ao seu, iguais aos, não, nem não tão próximos, mas iguais aos teus. E daí você busca um casal que está ali falando um mal do outro. É referência para aquilo que você quer? Não. Não é. Então busca um casal que você vê um tratando bom, ou bem o outro. Ou muitas das vezes você vê uma esposa, a forma que ela lida com o marido, aquilo você fala, nossa, eu acho bonito esse jeito dela. Começa a se aproximar para você aprender com ela. Eu falo, você vai aprender a modelar. Isso Você mesmo. vai introduzindo isso na sua vida. Porque eu falo que tem gente que é natural já de ser de determinadas formas. Mas você pode aprender. Tudo é aprendível, como que Tudo é um grande aprendizado, né? aprendizado, né? É, com certeza. E a gente se torna
o meio que a gente vive, né? Tem uma frase que fala que nós somos a média das 5 pessoas com que a gente convive. Eu acho isso muito real, Na verdade, não é uma frase, isso é um é um estudo. estudo, realmente. Então, quem é que você deseja ser? Quem que você tem se tornado, né? A mesa que você tem sentado, como que as pessoas são? Elas falam de coisas, de pessoas ou elas geram ideias? Isso é um ambiente onde você precisa estar. Eu quero estar num ambiente onde as pessoas estão querendo gerar ideias, onde eu posso gerar negócios, onde as pessoas estão falando de coisas que eu desconheço para eu aprender cada vez mais. Eu não quero mais estar numa mesa onde as pessoas ficam só fofocando a vida dos outros, né? Onde elas ficam só falando de coisas que comprou, o valores de isso não vai me Coisas que le não agrega, não né? agrega, isso não vai me levar para lugar nenhum. Então, quando você muda a sua mentalidade, mudar a mentalidade é isso. É quando aquilo que para você era uma referência, ela passa a não ser mais uma referência, e você está buscando outra coisa. E aí você vai começar o quê? A se moldar a essas outras coisas. As pessoas antigamente falavam para mim: "Nossa, cara, mas você vai ficar o final de semana inteiro em imersão, em curso, é um atrás do outro, é sábado, domingo, você não tem mais vida". O que elas não estavam entendendo é que, na verdade, aquela era a minha vida. Então, essa hoje é a minha vida. Para mim, eu não estou perdendo tempo num ambiente desse, eu estou ganhando tempo, eu estou ganhando, né, experiência. Uma coisa que é muito importante, muitas das vezes você está num curso, muita coisa do que é falado lá você já conhece. Mas às vezes tem ali 20, 30% que você não conhecia. E esses 30% vai agregar na tua forma, na tua vida de uma forma que vai te fazer dar passos muito Mais mais longe, largos, né? com certeza. E esse é o poder do quê? Da construção. Sabe aquele invisível que ninguém está vendo? E quando você menos imagina, você começa a falar coisas que as pessoas nem sabem que você conhece aquilo. Então, existe um tempo do processo. Você precisa estar disposto a viver esse tempo, não é do dia para a noite. São muitos cursos, é muito dinheiro investido, né? É tempo também onde você acaba deixando de fazer aquilo que você gosta para fazer aquilo que é preciso. Então, quantas coisas, né, eu tive que realmente deixar para trás para falar: esse não é o momento, eu não vou estar naquele lugar, eu vou estar neste lugar. E aí a sua vida começa a ser levada para um ambientes, né, onde você vai tomando decisões cada vez mais assertivas e você vai cada vez mais se afastando daquela pessoa que você era. E aí você precisa estar emocionalmente também preparada, porque as pessoas vão começar a te enxergar com outra forma, não vão mais aceitar. E na verdade isso incomoda muitas pessoas, né? E quando você começa a agir de forma diferente, ser diferente, isso incomoda aquela ambiência que você estava inserida, porque isso reflete nele algo que eles não querem muitas das vezes enxergar. Com E certeza. daí começa muitas das vezes vir o julgamento, a crítica, e você tem que estar muito preparado para lidar com isso, né? Com certeza, que é a mentalidade, né, a mudança de mentalidade. Então tudo isso que a gente está trazendo aqui são pontos que eu sempre trago na mesa, sempre falo para as minhas mentoradas, sempre falo que, assim, existe o tempo do processo da transformação, parece um deserto, né, muitas vezes você vive aquilo sozinho, mas depois quando você começa a colher os frutos da sua mudança, é algo tão prazeroso que vale a pena. Cada coisa que você achou que estava deixando para trás, né, na verdade aquilo não dava mais para te acompanhar. Você mudou quem você era, E então o que é não muito tem mais. importante, né, é que você não está desfazendo de ninguém. É que realmente tem É pessoas que você. não faz mais sentido estar no seu ambiente, né? É. Fazer parte da sua vida. Olha quantos pontos a gente já trouxe aqui, né? A gente falou de intencionalidade, a gente falou de autoimagem, a gente falou de mudança de mentalidade, de como é importante você estar em ambientes que exijam que você tenha uma mentalidade diferenciada. Eu sempre falo para o Pedro, filho, esteja em ambientes, e até para mim, esteja em ambientes onde eu sou a pessoa mais burra da mesa, né, onde eu vou aprender muito mais, e isso gera na gente uma vontade de aprender, de crescer. De romper, né? Eu falo assim, muitas das vezes gera até uma indignação. Sim, e é a indignação que você precisa para mudar. Enquanto eu não estiver indignado, significa que eu estou o quê? Aceitando. Estou na minha zona de conforto. Então a minha zona de conforto vai fazer com que eu fique naquele mesmo lugar, porque o nosso cérebro não quer que a gente gaste energia. Nosso cérebro quer que você se mantenha tranquilo. Não fica pensando em problema, fica aqui. Por isso que muitas vezes a gente tem medo, né? E o medo é que impede a gente de viver coisas novas. Porque eu me moldo aquele lugar, aquele ambiente, e para mim eu estou numa zona de conforto, eu não quero ter dificuldade. Mas na verdade, viver aquela vida sem nenhum frio na barriga, sem nenhuma expectativa, Perde sentido, perde né? sentido. Eu falei, é muito real isso. Por exemplo, hoje. Eu treino, voltei a treinar essa semana, que eu estava um bom tempo sem treinar, voltei essa semana a treinar todo dia.
E daí ontem eu tinha feito escova no cabelo e falei assim, ai, hoje eu não vou treinar porque eu vou gravar e vou estar com o cabelo sujo. E daí eu acordei, e daí quando eu entro no vídeo pra mim no Stories, treinar não é opção, É isso aí. é Questão. obrigação. Igual pagar boleto. Você não gosta de pagar boleto, não é opção, você tem que pagar. E daí eu falei, então, eu vou treinar e depois eu escovo o cabelo, se tiver que lavar, lavo. Mas não vou ficar dando desculpa pra mim que eu não vou treinar hoje, porque vai tirar meu cabelo e eu não vou ter que lavar de novo. Parabéns, Vivi, é isso mesmo. E o que que a E eu gente. falo, e é um desafio, não é? Eu falo assim, não é fácil. Não. Mas quando você começa a ter o resultado que você quer no teu corpo, aquilo onde traz a alegria que você precisa e falar, uau, vou continuar, não vou parar no meio do caminho. Então, qual é a diferença de quem chega onde quer e quem não chega? A pessoa que chegou, ela não desistiu, ela não parou no meio do caminho, ela não olhou para trás, ela simplesmente foi lá e fez. É fácil? Não, mas é fazer todos os dias. Todos os dias eu acordo e faço o que precisa fazer. Então, você tem que levar isso como um mantra para sua vida. É um mantra. Não, só hoje. Hoje eu vou fazer. Né? Adultos fazem o que é preciso, criança faz o que gosta. Então, assim, eu sou adulto, eu preciso fazer. A minha emoção não vai alterar o resultado que eu quero. A emoção, o meu sentimento de, ai, tá frio, tô triste, ai, tô. Isso não vai. Ai, quero dormir mais um Não é isso. pouquinho, a cama tá boa. E eu falo, e é justamente isso, né? É, até quando você vai ser um adulto infantilizado, né? Que eu acho que Verdade. daquela criança. Ai, ai, pra mim hoje tá difícil, ai, é ruim. Ai. Então, quando realmente você vai amadurecer? Porque hoje a gente vê muitos adultos infantis. Verdade. Quantos aí adultos vivendo aí com 30, 40 anos, morando com os pais ainda e dependendo totalmente dos pais? Sem querer assumir a sua própria vida, né? Sem querer assumir o controle das coisas, sem querer ter responsabilidade. Mas existe um provérbio chinês que fala assim, ó: tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. E tempos fáceis fazem homens fracos. Então é justamente isso. Se nós somos fortes hoje, é porque lá atrás nós vivemos em tempos difíceis e que obrigou a gente a ser forte emocionalmente, né, e todas as características emocionais que a gente precisava ter. Acontece que a gente, por ter vivido tempo difícil, acabou que agora a gente muitas vezes gerou um tempo fácil para os nossos filhos. E aí eles acabam tendo tudo muito fácil, e eles acabam às vezes não tendo a energia que Valoriza, né? precisa para viver aquilo que eles realmente eles querem, correrem atrás, saber que nada vem de graça, saber que tudo exige um esforço, exige um Conquistar, né? tempo. Ter aquele gosto da conquista, né? De fazer as coisas, porque por a gente ter tido vida difícil, a gente não quer que eles passem pelas mesmas coisas. Mas às vezes a gente acaba falhando por conta disso, porque eles têm que aprender a conquistar também, Com certeza. tá? Para gerar valor, né? É. E a gente tem que ter palavra. Não, não vai fazer. Isso aqui é melhor pra você e acabou. Vira e deixa E, eu falo, acontecer. e dói, né, fazer isso. É Dói. dolorido. Dói, mas é pro bem, né? Até tem um estudo também que fala que 85 de Harvard até 85% dos nossos resultados eles vêm através das nossas habilidades comportamentais. Então, o quanto é importante treinar o nosso filho e treinar a gente mesmo para essas habilidades comportamentais. Quais são elas? A comunicação, né? A forma como a gente age, como a gente fala, a nossa inteligência emocional, o quanto a gente tem de inteligência emocional para viver situações adversas. Porque no nosso dia a dia a gente vive muitas essas situações. No trabalho, ainda mais. Se lida com pessoas que talvez você não gosta, se lida com um chefe que às vezes é muito narcisista. São muitas situações que a gente vive. Então, Aprender a se frustrar, né? Que faz com parte da certeza. vida. Então, o quanto é importante eu estar preparado neste lugar. E aí, mais uma vez, eu te falo, é esse lugar que eu treino as pessoas que estão comigo. E é esse lugar que eu busco treinamento diário. Porque eu sei que se eu aumentar a minha capacidade cognitiva, ela vai ser boa, mas a minha capacidade, né, de relacionamento, ela vai ser muito maior. E o que acontece muito, né? As empresas, elas contratam as pessoas pelas competências e acaba desligando por causa do emocional É, do comportamental, né? Então, também. assim, as pessoas não sabem ter relação interpessoal, não sabem lidar numa reunião, não sabem lidar. Equipe, lidar com pessoas. Isso. Então, o quanto isso é importante hoje em dia é muito mais, muito mais. Porque as pessoas estão com muito mais voz, as pessoas estão com muito mais, né? O jovem hoje é muito assim. Ele quer entregar o job dele, tchau. Ele não quer criar laço, de ficar batendo ponto. Então, você está trabalhando com habilidade comportamental. Então, quanto maior você tiver,
conhecimento nisso e treinamento mental para isso, melhor para você, porque você vai saber lidar em ambientes completamente adversos e vai se manter bem nesses ambientes. Porque senão você vai sempre querer voltar para o ambiente onde você estava, que é na zona de conforto, que é no lugar onde você domina, que é no lugar que você sempre passou a maior parte do seu tempo. Só que qual é o problema deste lugar? Ele não vai fazer você crescer, ele não vai fazer você avançar, ele não vai fazer você ter experiências novas. E aí você olha para trás e fala: "Poxa, mas na minha vida não acontece nada". Mas não acontece por quê? Você está se permitindo? Não, você fez uma escolha, a sua decisão foi ficar no mesmo lugar. E este lugar não vai te trazer novidade. Este lugar, ele tá te oferecendo o máximo que ele já tem, que é esse seu dia a dia. Então, às vezes a gente: "Ah, mas Carol, eu tenho medo, eu já tenho uma certa idade, eu não vou querer mudar de lugar, de empresa". Às vezes são coisas pequenas que você pode, né, trazer para o seu dia. Eu estava esse final de semana num evento e tinha uma senhora de 80 anos que estava lá nessa imersão. Ah, que lindo isso, Vivi. Não é lindo isso? Lindo. Eu achei assim, eu falo assim, como é bonito a pessoa se permitir mudar. A pessoa está com 80 anos e está ali Ela buscando tá algo viva. novo para aprender, sabe? A ser melhor, a Que lindo. chegar em lugares diferentes, né? E a gente às vezes vê gente de 40 entregando os pontos, achando que tá bom, achando que é Já isso tô aí. velha, né? Não dá mais, não consigo. Em E eu falo, o limite está tudo na Na nossa mente. mente. Enquanto a gente tem sopro de vida, dá tempo de mudar. Enquanto eu abro meus olhos todos os dias, eu tenho a oportunidade de fazer um dia diferente para mim, de aprender algo novo, né, de me E colocar em entender, ambientes. né, que você não precisa fazer tudo de uma vez. Faz um pouquinho. Mais um pouquinho hoje, mais Experimenta, um né? pouquinho amanhã. Experimenta. E vai mudando aos poucos, né? Porque o que acontece, é difícil, você não faz nada e fica fazendo sempre a mesma coisa. Mas agora, se você pegar hoje, faz um pouquinho diferente, você aprende algo novo, amanhã você aprende outra coisa e vai aplicando o que você está aprendendo, vai falando sobre aquilo, e aquilo vai entrando em Entrando. você de uma forma que eu falo assim, você aprende muito mais quando você ensina, né? Com certeza. Você aprende 2 vezes. E o estudo, né, tô lembrando aqui, de Dale Carnegie com Harvard, que fala que 85% dos seus resultados depende da sua capacidade comportamental e só 15% é da sua habilidade cognitiva. Ou seja, é daquilo que você sabe, é sobre aquilo que você se formou, a sua graduação. Então é só 15%. E eu falo, e o quanto que as pessoas se acham, né, incapazes. Eu não sou inteligente, eu Todo não mundo, sou né. isso, eu não sou aquilo, e a pessoa não entende, porque eu falo assim, você está na escola, tem aqueles alunos que só tiram 10 e isso não determina nada. É Porque verdade. muitas das vezes aquele colega seu que era lá a média, ele às vezes está muito melhor do que aquele que só tirava 10. É isso mesmo. E muito provavelmente ele teve mais habilidade comportamental, né. Ele resistiu mais em ambientes difíceis, ele soube usar a comunicação a favor dele, ele soube vender quem ele era, né. Muitas vezes que nem antes, quando eu não tinha realmente esse conhecimento, eu sou formada em marketing, e eu falava: "Gente, eu não consigo usar o marketing para mim. Eu consigo usar o marketing para a empresa onde eu trabalho, né, para as pessoas que estão próximas a mim, mas eu não consigo me vender da forma que eu gostaria". Por quê? Porque eu não sabia usar, realmente. Você aprende na faculdade a teoria, agora a prática é no dia a dia. Então eu tive sim que estudar outras coisas para que hoje eu enxergasse o valor que realmente eu tenho, né, que não está só na graduação. E entender, né, que a gente se vende o tempo todo, né? Porque eu tinha um preconceito com ser vendedora, porque eu fui vendedora desde nova. Minha mãe tinha loja, tinha bar, então eu tive que vender muito cedo. Então eu já tinha um certo asco, pensar em vender. E daí, quando eu entendi que o tempo todo a gente está se vendendo, Verdade, Vivi. Aí você entendeu: "Poxa, que bom que eu já sei, né, que bom que eu nasci já tem vendendo". já tem facilidade de chegar e conversar com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Então, eu falo assim, o quanto que tem pessoas que têm dificuldade, às vezes, de estar num ambiente com várias pessoas e conversar com alguém, simplesmente começar uma conversa. Que para mim é algo tão simples, mas eu vejo que tem pessoas que isso é muito desafiador. Com certeza. E ficar contando coisas da vida, né, não se sente realmente confortável neste lugar. E tá tudo bem, né, mas você precisa entender que para você avançar mais rápido, você precisa deixar algumas crenças e aprender coisas novas. E uma delas é essa, é fazer comunicação com todo mundo, né, é sair de um lugar com um bom network, né? Nem todo mundo gosta de falar essa palavra, mas relacionamento. Eu tô num lugar, numa festa, num ambiente, ali pode estar talvez a chance da minha vida de eu estar numa empresa melhor,
eu fazer um negócio, de eu fazer uma parceria, de eu fechar um sócio, mas às vezes por eu Ter não, novas não é? possibilidades até para o seu negócio, Com para sua certeza. casa, para sua vida, né? Mas o que que a gente aprende? Lá no passado, voltando, né? Não fale com ninguém, não fale com estranhos, né? Não abra sua vida, as pessoas não precisam saber o que você faz. Então, como a gente escutou isso a Faz de vida, conta, não né, é? que a pessoa pode ter inveja de você, e daí Então, você fica se limitando, né? E você, muitas das vezes você está ali com uma oportunidade, com alguém que pode te dar possibilidades. E eu falo, isso aconteceu muito na minha vida. é, Por exemplo, eu vim parar na Boasoft por causa disso, olha só, por causa das oportunidades que eu abracei, de pessoas que eu conheci. Você está aqui comigo hoje por causa disso, né? De conversas. Você veio aqui acompanhando o Pietro, eu te conheci, a gente conversou. verdade. E eu falo assim, e assim vão gerando as oportunidades. Verdade. E quando a gente se fecha, né, e quando a gente também julga que talvez aquele lugar não é para você, ou aquela pessoa você não precisa se comunicar, você deixa a oportunidade passar, porque você está fazendo um pré-julgamento. Então, assim, a gente nunca sabe de onde vem a oportunidade. Então, quando a gente não sabe, não filtre, faça, né? Você foi convidado? Vá, experimente, entenda, Se permita, né? né? E também saiba dizer não quando é preciso, né? E isso é uma coisa muito importante, né? Que muitas pessoas, ela diz não para ela, mas não diz não para os outros, né? E ela diz o sim para a pessoa e depois ela já se arrepende de ter dito sim. Então, o quanto que é importante você dizer não, né? Saber Total. dizer não. Total. Até fiz uma dinâmica, você me lembrou de uma coisa. Eu fiz uma dinâmica, um exercício, na verdade, uma tarefa nas minhas mentoradas que falava exatamente isso. Se coloque naquele lugar aonde você vai falar não, você vai desagradar alguém. Então a pessoa sempre te vê muito solista, ainda mais a gente que é mulher, que é mãe, né? Então acaba abrindo várias sessões o dia inteiro pro filho, pro marido. Então eu falei para elas, exercitem primeiro o autocuidado. Não, você não vai fazer. O amor próprio. Então, é uma palavrinha tão pequena, né, e tão difícil às vezes falar o não, não. E uma troque tarefas. Essa tarefa aqui eu não vou mais fazer, eu vou deixar para você fazer a partir de hoje. Né, em tal lugar, você vai fazer o jantar da quinta-feira, marido, para o filho, é você que vai fazer a compra do supermercado. Aprender a passar Responsabilidades. pessoas, tipo assim, tirar de você, né? Porque muitas vezes a gente já tem esse perfil de querer abraçar tudo, que muitas das vezes é mais fácil, né? Parece ser mais fácil você ir lá e fazer, porque do que você falar, ah, faz, porque às vezes você tem que estar, faz. É. Só que uma hora a pessoa aprende, né? E daí tira aquela carga de você. E não é só isso, você tá deixando de fazer com que a pessoa aprenda algo, ter a experiência dela própria de fazer aquela tarefa, que para você pode ser simples, mas para a pessoa pode ser algo completamente novo. E aquilo vai trazer o quê? Uma história na mesa. Né? E eu falo, essa semana mesmo eu fiz um. A Rafa chegou e falou, mãe, eu queria fazer um macarrão assim. E ela mostrou a receita que ela tinha visto. Eu falei, ai, Rafa, vamos fazer então. É. E sentando, a gente pegou ela me ajudando ali, a gente foi fazendo. E daí chegou os amigos do meu filho em casa e viu aquele macarrão, tava bonito o macarrão. Eu falei, ah, tia, eu já jantei, mas a gente vai comer. E ela ficou tão assim, fui eu que fiz, sabe? Fui eu que fiz. E ela só tem 12 anos. Então, Mas isso gerou para ela um pertencimento, sabe? Um orgulho, que aquilo fez tão bem para ela. e amanhã ela pode fazer sozinha, que ela já aprendeu com você como que faz. Amanhã ela pode fazer num almoço para a família toda. Olha, quem cozinhou hoje não foi a mamãe, foi eu. Então, olha quanto isso é importante. Às vezes você sair de cena e permitir que outra pessoa entre no seu lugar, né? E eu falo assim, eu podia ter feito sozinha, teria sido feito mais rápido, mas a gente não tinha vivido aquele momento. E isso é gerando momentos, né? Criando É, memórias. isso é lindo, né? E é isso que a gente vai aprendendo com o tempo e vai passando, né? Para que outras pessoas também entendam, não vivam no automático. 79% hoje das pessoas vivem no automático, fazem aquilo que não gostam. Então, isso é muito sério, isso adoece, adoece a alma, adoece o corpo. As pessoas estão tão doentes, né? É, Porque quando você adoece a alma, né, que é o emocional, é, somatiza no corpo em forma de doença, né? E verdade. muitas pessoas estão doentes por conta disso. Então, aprender a cuidar das emoções, porque a emoção está dentro da alma. Verdade. E isso é tão bonito, é tão sério ao mesmo tempo, né? É se olhar, é se olhar e entender qual é o seu limite, até onde eu vou. Fala quantas vezes você fala assim, eu tô com uma dor de alma.
Você não sabe explicar, mas você está sentindo. Verdade. Então, às vezes ela é necessária, porque só quando a gente chega nesse lugar é que a gente se permite, a gente para, pensa e fala: daqui eu não vou. Eu vou para cá, não vou para lá. Então é importante a gente ter esses momentos que é onde a gente para refletir sobre o que a gente está fazendo, sobre quem a gente é, sobre para onde a gente quer ir. E isso tem que ser sempre. Sempre a gente tem que poder recalcular a rota. Eu sempre falo, a mente que está sempre pensando, ela pode mudar sempre de ideia. Então eu sou essa pessoa. Ah, eu gosto disso, mas amanhã eu mudo de ideia e tá tudo bem. Experimentar coisas novas faz muito bem. A minha palavra não precisa ser fixa para sempre. Se eu aprendi uma coisa nova que me fez refletir, automaticamente eu posso mudar de opinião. E ela é saudável, ela é bem-vinda. E entender, né, que você pode aprender com qualquer pessoa, né? Você aprende com o mais novo, aprende com o filho, aprende com os pais, aprende com pessoas mais velhas. E você está o tempo todo aprendendo, né? A vida é um aprendizado. Com certeza. Como todo mundo que está escutando hoje aqui está aprendendo um pouquinho com a gente. Está aprendendo um pouco da vida que a gente, né? As experiências que a gente teve até aqui, de como que a gente conduziu cada uma delas, para onde a gente está indo. Então, aceite as oportunidades, tenha uma mente aberta para viver o novo. O frio na barriga, ele é importante, né? Tira o medo da frente, coloca fé, coloca coragem, se permita, permita a sua família viver também experiências junto com você. Nós, como mulheres, não somos as donas da razão, né, de todas as coisas. Acho que é muito bem-vindo o poder da mesa, onde a gente conversa, troca informação, permite com que cada um se sinta pertencente. No trabalho, a mesma coisa. Eu acho que a gente vai ser cada vez mais mulheres e pessoas muito mais felizes, né? E quando a gente está feliz, a gente contamina a outra pessoa também com felicidade. E eu acho que esse é o sentido da vida, né? Porque quando você está bem, automaticamente as pessoas querem estar perto de você. Né? É energia. Você não quer sentar na mesa ao lado de alguém que está sempre reclamando, sempre olhando o lado ruim da vida. Você não quer ficar perto dessa pessoa, porque você sabe que se você sentar, a pessoa vai reclamar. E você não quer ouvir Ninguém reclamação, quer ficar perto de quem a gente fica reclamando o tempo todo. não é? Agora, ao contrário, se você vê uma pessoa sempre feliz, sempre sorrindo, sempre de alto astral, você vai falar: Meu, eu quero ficar perto dela, porque automaticamente essa energia vem para mim. A energia, ela alcança até 7 metros da onde a gente está. Entendeu? 7 metros, então é muita coisa. Olha o poder que a gente tem. Tudo aqui é energia, nós somos energia, né? Tudo é física quântica, né? Para quem não entende, não sabe, mas é importante entender sobre isso. Então, olha o poder que você tem. Então, se você está num dia bom, você está realmente mandando energia para quem está perto de você, e quando você também não está, também é real, também é possível. Então, que você seja uma fonte de energia viva, que você seja luz para onde você, né, caminha. Se meus olhos são luz, tudo aquilo que está à minha volta também acaba sendo luz, né? Então, que você seja essa pessoa que goste de pessoas, queira transformar, queira mudar não só a sua vida, mas a vida de quem está perto de E você. eu falo muito sobre pessoas que a gente vê, as pessoas aí, às vezes emocionalmente muito adoecidas, às vezes com depressão, né, ansiedade, e as pessoas acabam se fechando, né, querem estar em lugares escuros, fechado. Eu já passei por esse momento. Então, muitas das vezes, se abrir a janela, olhar para a luz, olhar para o dia, aquilo já começa a transformar o seu dia. Você se Verdade. movimentar, fazer uma caminhadinha que seja de 10, 5 minutinhos, vai de pouquinho em pouquinho, que isso transforma. Isso Verdade. muda tudo. Muda. Então, nós temos o poder de mudar no nosso dia, na nossa vida. E isso são. A gente tem esse remédio dentro da gente, né? A nossa Verdade. farmácia interna. E o quanto que a gente tem usado. É. E só depende da gente, né, Vivi? Não depende do marido, não depende do dinheiro na conta, não depende do filho, depende da gente. Primeiro se amar e entender que a gente precisa. E aí ir lá, levantar e fazer o que é preciso para que a gente mude. Verdade, ser grato, né? Quando a gente usa a gratidão, a vida da gente é transformada. Quando você acorda e já acorda sendo grato, agradecendo por tudo, por ter acordado, por falar, por respirar, né? Por ouvir. Então, seu dia já é outro. É, aquilo manda uma energia para dentro de você ganha força, você ganha sentido, né? Você ganha motivo, porque às vezes a gente precisa de um motivo. Às vezes eu faço o que eu faço, por que que eu faço? Né? Às vezes meus filhos já cresceram, às vezes meu companheiro não está mais perto de mim, junto comigo, e aí o motivo acaba? Não, você continua tendo a sua vida, né? Então traga esses motivos para você. Motivo de querer continuar sendo feliz, de construir a sua família, de
mudar o ramo da tua empresa, daquilo que você faz, mudar às vezes de casa, mudar o bairro, né? Mudar o caminho que você vai trabalhar. Às vezes eu pego sempre aquele mesmo caminho. Deixa eu mudar a rota, deixa eu olhar para coisas novas. E até mudar o olhar, né? Porque muitas das vezes você passa num lugar todo dia, mas você não está observando aonde você está passando, o ambiente. Tem tanta coisa ali passando boa que você deixa de passar despercebido que faria diferença se você estivesse observando. Com certeza. Então, viver, muitas vezes, é mais simples do que a gente imagina, né? Se a gente parar e entender que a gente já tem tudo o que a gente precisa, que é saúde, família, né? Os nossos princípios, uma vida realmente sabendo que existe Deus e que existe algo que é maior do que a gente, que cuida da gente. Então, quando eu olho e coloco cada coisa no lugar, a minha vida ganha muito mais significado. Eu consigo ter muito mais força para viver o dia, até os dias maus, porque eles vêm, eles aparecem. E é como eu reajo a esse dia mal que vai fazer toda a diferença na minha vida depois nos próximos dias. Então, isso ganha um valor inestimável na minha vida, né? Eu acho que na vida de todo mundo que entende isso. Só que a gente só entende isso com maturidade. Não adianta, né, eu querer ter a cabeça que eu tenho hoje com 20 anos. Com 20 anos você tem só a vontade de querer fazer, e que é importante também. Mas quando você chega já depois dos 40, você entende outras coisas. E aí você dá significado para cada uma delas, importância para cada uma delas, né? Você tem mais paciência para viver também os processos e entender que Compreende muita coisa que você não compreendia. verdade. E entender que esse lugar, às vezes, de deserto que a gente passa na vida, ele não é para sempre. E é importante, né, você ter o deserto também. É onde a gente cresce, é onde a gente se transforma, né? O carvão só vira diamante na pressão. Então, se a gente quer se tornar cada vez uma pessoa melhor na vida, a gente tem que entender que os momentos difíceis tá fazendo isso com a gente, moldando para que a gente se torne cada vez mais bela. E o nosso tempo aqui está acabando. Eu quero que você deixe uma mensagem final para quem está nos ouvindo, um recado. Se ame. Se ame em primeiro lugar, entenda os seus limites, entenda as suas dores, não queira ser perfeito em tudo, saiba falar não, vá buscar mais desenvolvimento pessoal, espiritual, entenda que isso também faz parte dos princípios da sua vida. O que que é negociável para você, o que são princípios para você, qual é a importância da sua família, qual é a importância do tempo que você tem hoje com eles. Coloque nome, coloque sentimentos e significados em cada um, né, disso. E vai buscar desenvolvimento, olha, desenvolvimento é ótimo. Vai buscar desenvolvimento, aprenda exatamente o que você está fazendo hoje aqui, ouvindo esse podcast, já é um estalo. Tenho certeza que você deve ter pego vários insights, várias chaves para usar, aplicar na sua vida hoje. E é assim, ó, é a constância. Todos os dias eu vou fazer aquilo que é preciso. Todos os dias eu vou aprender alguma coisa nova. Todos os dias eu vou encher o meu espírito, a minha alma, né, o meu corpo de algo que realmente vai fazer mudança na minha vida, transformação, primeiro para mim e depois ajudar os outros. Nunca vou querer ajudar primeiro os outros e depois a mim. É igual, né? A máscara de oxigênio vai cair na sua frente. Primeiro coloque em você, depois você coloca em quem está do seu lado. Então, isso não é ser egoísta. Isso, na verdade, é dar o significado real. Primeiro você. O primeiro pedaço de bolo, primeiro tem que ser para você. É você que está comemorando mais um dia de vida. E aí, parabéns para a Vivi, que hoje é aniversário dela também. Obrigada. E a gente termina aqui nesse bate-papo, foi muito bom, de muito aprendizado. Eu espero que você que está aí assistindo tenha conseguido pelo menos um ganho com esse podcast, que para nós já valeu Nós, tudo, com né? certeza. Então, gratidão pela sua entrega, por você se permitir ser transformada e ajudar a transformar outras pessoas. Obrigada, E Vivi. assim, foi muito bom aqui te receber. E assim, a gente vai ter mais oportunidades, né? Porque aqui a gente vai conversando, é tanta coisa que o tempo é curto, né? É verdade, passa rápido uma hora, né? Nossa, muito rápido. Obrigada, Vivi. Obrigada por ter me convidado. Obrigada por ter me dado a oportunidade de ser voz nessa geração, nesse tempo, para outras mulheres, para outras famílias. E esse realmente é o meu legado de vida, é o que eu realmente desejo fazer sempre. Eu aceitei esse desafio, né? Estou em obediência, usando a minha vida e tudo aquilo que Deus me deu de volta para Ele. É sobre isso, né? É, Tudo é sobre ele, né? tudo. Porque nós estamos aqui para servir, né? É.
É um tempo, né? Somos instrumentos do nosso Pai na Terra. Então, muito obrigada. Obrigada, Vivi. E vamos terminando aqui mais um palmas para você e palmas aqui para Carol, que entregou tudo aqui para gente. Palmas para você que está aí nos assistindo e palmas para Deus, nosso Pai, que esteve presente aqui com a gente. Foi instrumento, né? Nós somos instrumento nas mãos dele, e a nossa voz, como nós pedimos, foi através dele aqui, né? Com certeza. Beijo. Um grande beijo.